Queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista em Campos dos Goitacazes. Espero que todos os irmãos estejam bem. É a nossa oração, é a nossa súplica. O tema que nós vamos estudar hoje é Igreja, Cristo presente no mundo. Igreja, Cristo presente no mundo. Mais uma vez, Igreja, Cristo presente no mundo. Aí estão os objetivos da nossa lição. Depois os irmãos vão ler com calma. Vamos passar para o nosso texto bíblico. Convido você a estar lendo comigo a palavra de Deus. Estará na tela o texto. Leamos a palavra de Deus, amados irmãos. Efésios 4, de 1 a 16. Nos diz assim a santa palavra. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isto é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Agora, amados irmãos, estaremos estudando a etimologia da palavra igreja. A palavra igreja vem do grego ecclesian, aí é um substantivo. Significa assembleia, reunião. Esta palavra, ela deriva do verbo ekalein, formado por ek, ou seja, para fora, mais kalein, chamar, clamar. Entrou em uso muito antes do início do cristianismo, a palavra eclesia. Igreja, os chamados para fora. Aqui eu estou fazendo uma observação em relação a essa expressão, os chamados para fora. Muitas vezes nós ouvimos no púlpito da igreja, na escola bíblica dominical, essa expressão que eclesia, que é um termo no grego, que em português significa igreja, tem também esse significado, os chamados para fora. Não somente isto, amados irmãos, nos dando a entender
que nós somos chamados de dentro da igreja para fora, para que preguemos a palavra do Senhor. O sentido não seria esse não, tá? O melhor sentido é o sentido em que nós, quando lemos João capítulo de número 17, quando Jesus está orando pelos seus discípulos, ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Ou seja, eles foram chamados do mundo, chamados para fora do mundo, para sair do pecado. Foram chamados para sair do pecado, para fora do mundo, para fora de uma vida pecaminosa. É isto, tá bom? Depois o William Barclay vem pormenorizar a palavra eclesia, tá? Que não tem o sentido exclusivo de chamados para fora, mas também chamados de suas casas para adorar a Deus no templo, tá? Na Septuaginta, tá escrito o termo aí na tela, que é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, feita por 70 anciãos, por isso o nome Septuaginta, tá? Porque 70 anciãos se reuniram, tá, no ano 250 antes de Cristo aproximadamente, tá, para fazer uma tradução da Bíblia hebraica para o grego, tá? E depois esse exemplar foi colocado na biblioteca em Alexandria, tá bom? Lá na Septuaginta, a palavra eclesia foi traduzida do verbo hebraico kahal, tá bom? Que significa congregar, tá? No Velho Testamento essa palavra aparece 70 vezes, tá? Com a intenção de congregar, convocar o povo para ouvir a lei, a palavra do Senhor. Deuteronômio 18:16 nos mostra isso, também Juízes 20, o verso de número 2. Vamos estudar agora a palavra eclesia no Novo Testamento. É claro que nós não estamos estudando todos os textos, alguns textos que nós estamos estudando, amados irmãos. Significa, tá, no Novo Testamento, eclesia significa igreja universal. Tá? Igreja universal. Há uma igreja universal. Igreja local. Tá? Aí em Romanos, capítulo de número 16, que é a parte em que Paulo está fazendo a saudação à igreja em Roma, a gente observa que Paulo ele faz menção da igreja na casa de alguém. Muito interessante isso, tá? De Áquila e Priscila. Algumas vezes Paulo fazia a saudação, mas fazia também a saudação a igrejas que estavam na casa daqueles irmãos, a saber, aquela igreja embrionária que tinha começado naquela localidade, tá? Tinha começado numa família, numa casa, tá bom? A igreja local deve ser muito valorizada, pois é um encontro de famílias. Havia as igrejas que se reuniam nos lares, daí a importância dos PGMs, dos pequenos grupos familiares, tá? Que tem a intenção de glorificar a Deus, edificação mútua, tá? Ensino da palavra de Deus e evangelização. Através dos grupos multiplicadores, a primeira igreja batista em Campos de Goytacazes, a nossa igreja, está levando o evangelho, as boas novas, tá, às outras pessoas. Então, através dos PGMs, dos grupos multiplicadores, as famílias terão a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Portanto, é muito importante convidar as pessoas para que elas participem dos grupos multiplicadores. Amém? A dimensão universal e celestial da igreja. A igreja está presente no mundo. Há irmãos em todas as nações, em vários países. Agora há também a igreja celestial, daqueles irmãos que partiram para a glória. A soma da igreja terrena, a igreja que está no mundo, com os irmãos que foram para o Senhor, esta soma faz a igreja triunfante. Então, nós devemos saber que há uma igreja terrena e há uma igreja celestial também. O texto que está na tela nos diz: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro.
com vestes brancas e segurando palmas, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Aponta esse texto que nós estaremos reunidos, tá, diante do trono do Senhor, diante do Cordeiro, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, para todo sempre. Amém. A igreja é o corpo de Cristo. Em Efésios 4 nós vemos isto, em Efésios 1, 22 a 23 nós também vemos isto, tá? A igreja é o corpo de Cristo e Ele é o cabeça da igreja, tá bom? Jesus é o cabeça da igreja. Esse texto, no último ponto que está na tela, tá? O texto em Efésios, também aponta que todas as partes devem colaborar para que o ministério dos seus membros seja aperfeiçoado. Importantíssimo, irmãos, essa colocação, tá? O texto aponta que nós devemos colaborar para o cumprimento do ministério, o aperfeiçoamento do ministério pastoral, diaconal. Todos os líderes da nossa igreja precisam contar com a nossa colaboração. Colaboração. Na escola bíblica dominical, os líderes da escola bíblica dominical, os nossos professores contam com a nossa presença. Assim também os líderes dos jovens, dos adolescentes, das crianças, os líderes da música da nossa igreja, nosso irmão Nivaldo, irmão João, tá? Irmão Rodrigo, todos os irmãos que fazem parte do ministério de louvor e adoração da nossa igreja, todos precisam e carecem da nossa colaboração, tá? Precisam da nossa oração, do nosso incentivo, de uma palavra de ânimo. A igreja é um grupo de pessoas que deve viver em solidariedade. É muito importante isso, amados. Muito importante. Lá no final da tela está assim: nós somos o corpo de Cristo, sua presença no mundo. Quero que o irmão repita comigo, tá bom? Nós somos o corpo de Cristo, sua presença no mundo. É muito importante nosso testemunho. Nós sabemos que nós representamos a igreja de Cristo no mundo, tá? Nós representamos a nossa igreja local, tá? Que é a eclesia, tá? Em determinado lugar, tá? Todas as igrejas neotestamentárias, tá? Continham pontos fortes e fracos, todas. As igrejas hoje também, elas têm pontos fortes e pontos fracos. Qual é a nossa missão, a nossa incumbência como membros desta igreja ou dessas igrejas? Nós temos que cooperar para que os pontos fracos sejam fortes, sejam nivelados, certo? O ponto fraco e o ponto forte, e haja uma harmonia, ou seja, aquele ponto fraco vai se tornar em ponto forte, e aí nós teremos uma igreja fortalecida. Para isso, como já foi dito, nós precisamos contar com a colaboração, com a oração, com a presença nos cultos, com a presença em todos os trabalhos da nossa igreja. A igreja local é corpo de Cristo, é importante, amados irmãos, para que não haja fofoca, tá? É menosprezar o trabalho do irmão, menosprezar o irmão. Não pode, isso não pode acontecer. Nós temos que amar o nosso irmão. Nós não podemos ficar fazendo crítica, desmerecendo o trabalho do nosso irmão ou nosso irmão. Quer seja na hora que ele está pregando, dando aula, adorando o nome de Jesus, de maneira nenhuma. Uma coisa que eu sempre aprendi é estar na igreja adorando o nome do Senhor, tá? E por mais que eu, particularmente, não estivesse afinado com determinada pregação, eu ficava até o final. E sempre fico até o final. Aprendi muito ouvindo meus pastores, todos eles, até hoje, tá? Meus pastores são bênção para mim, bênção para você também, amados irmãos. As igrejas, elas funcionam também, tá? Além da igreja local, nós temos a cooperação entre igrejas, tá? Então, igrejas cooperativas e solidárias.
Nós temos para isto a nossa convenção, que hoje é presidida pelo pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, Convenção Batista Brasileira, e as nossas associações também. A nossa é Planície. O que ocorre é que estas convenções e associações, elas existem para ajudar as igrejas, para que elas se fortaleçam, para que nós possamos desenvolver como igreja, possamos desenvolver o nosso ministério como igreja, certo? Existem também as nossas juntas de missões mundiais e missões nacionais. Tá? Essas juntas nos dão tudo aquilo que nós precisamos para desenvolvermos o trabalho missionário. A palavra de Deus precisa ser conhecida em todo o mundo, por isso nós cooperamos com as juntas, a saber, junta de missões mundiais e junta de missão nacional, porque o evangelho é pregado em nossos rincões, em nossos Brasis, podemos assim dizer, tantas áreas que nós temos no nosso Brasil, tá? Do sul ao norte, leste a oeste, nós precisamos pregar a palavra de Deus, e há muitos missionários que precisam da nossa cooperação, precisam da nossa oração. Chegando na nossa conclusão, amados irmãos, aí há alguns pontos, algumas experiências que eu já passei muito interessantes, tá? E a gente vai falando e concluindo. Uma vez fui chamado para pastorear uma igreja vazia que estava dentro do mato. Interessante, né? Estava sem ministério. E aí fui convidado a pastorear aquela igreja. Irmãos, igreja não são as paredes, irmãos. Isto é instituição, um local que tem um CNPJ, que nós devemos cuidar e respeitar. O Estado protege, não podemos desmerecer esse espaço. As pessoas não podem vilipendiar esse espaço, agredir as igrejas, os templos, de maneira nenhuma. Mas a igreja que nós estamos falando, a igreja de Cristo, cujo cabeça é Ele, esta igreja somos nós, homens e mulheres cheios de Deus, salvos, libertos pelo poder do nome de Jesus. Já tive a experiência de ver uma igreja que ela foi construída numa rocha. Há igrejas que são ambulantes, igrejas que estão sendo perseguidas no mundo. Atualmente, por causa desta pandemia, por esse momento que nós estamos passando, para muitos angustiantes, muitas igrejas estão fechando. Aqui em Campos de Goytacazes, eu já recebi uma notícia que 2 igrejas estão fechando as portas. Irmãos, isso é muito triste e motivo das nossas orações, irmãos. Ore por isso, ore por essas igrejas. O pastor que me falou, um pastor batista muito respeitado, ele chegou e falou para mim que essas igrejas estão acertando com seus pastores que depois da pandemia elas não vão voltar mais a funcionar. Que tristeza, que vontade de chorar, irmãos. O que tem que acabar são os botequins. Tanta violência nesse Brasil, no Rio de Janeiro. Isso tem que acabar. Igreja é lugar de vida. A igreja ela deve ser contagiante, amigável, acolhedora. Igreja é um lugar onde o nome do Senhor é pregado, o seu nome é exaltado. Devemos orar por esses pastores, por essas igrejas, de todas as denominações, irmãos, em nome de Jesus. Devemos nos unir. Depois desse momento pandêmico, nós temos que nos unir. Temos que buscar um avivamento em nome de Jesus, agora e sempre. O que a igreja necessita hoje não é de mais e melhores mecanismos. Novas igrejas organizacionais ou maior quantidade, novas estruturas organizacionais ou maior quantidade de métodos modernos. Ela precisa de homens poderosos em oração. O Espírito Santo não age por meio de métodos, mas através de homens de oração. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido.
Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver deitado e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Ame sua igreja, querido. Ame sua igreja com muita paixão. Viva a igreja com muito amor. Vamos estar cantando o hino de número 580. Vem, visita. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus abençoe a sua igreja no mundo. Proteja, fortaleça. Busquemos, amados irmãos, um avivamento através da oração. Nosso pastor ele tem feito a escola de intercessores, que funciona às terças, às 9 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 15 horas da tarde. Oremos. O Senhor está buscando homens de oração para falar aos seus corações. Sejamos cheios do Espírito Santo. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz no texto que nós lemos: enchei-vos do Espírito. É uma ordem. Devemos ser cheios do Espírito Santo. Uma vez perguntaram a Billy Graham quantas vezes ele orava. E ele disse, uma vez. Aí a pessoa ficou assustada. O senhor ora uma vez só, com tanta responsabilidade, pregando a palavra por vários países e em vários continentes? O senhor ora uma só vez? O que ele respondeu? Eu oro uma só vez e continuo orando todo dia. Leve uma vida, amados irmãos, de oração. Eu tenho buscado fazer isso. Orar sempre. Orar. Orar não significa tão somente abaixar a cabeça, de olhos fechados e orar, não. Podemos orar com nossos olhos abertos. Com os nossos olhos abertos. Aonde quer que estejamos, possamos dar testemunhos que somos igreja do Senhor, representando a nossa igreja com a vida de santificação, representando a igreja triunfante, que marcha triunfante, a igreja de Jesus. Que para tanto Ele abençoe a minha vida, a sua vida, vivificando-nos, e que Ele visite a sua igreja, para a honra e a glória do seu santo nome, para nos fortalecer. Que Ele receba a honra e a glória em todo o tempo, que Ele receba os louvores de sua querida e amada igreja. Amém? Vamos fazer dessa canção uma oração. Vem e visita. Logo após estaremos orando e concluindo a escola bíblica dominical. Deus abençoe, amados irmãos, em nome de Jesus. Cantemos, amados irmãos, façamos desta música a nossa oração. Porque as igrejas precisam de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens apaixonados por Jesus. Homens que preguem a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Vem, visita tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha ficará e sem vigor vivifica nossas almas, ó Senhor.
Vem visitar tua igreja, ó bendito Salvador. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivificar, vivificar nossas almas, ó Senhor. Que Deus nos abençoe, que seja minha e a sua oração rogar ao Senhor que vivifique as nossas vidas em nome de Jesus. Senhor, abençoe, ó Deus, a nossa igreja. Continue abençoando o nosso pastor, a sua família. Continue abençoando cada membro da nossa igreja, a Igreja Batista, a primeira em Campos dos Goitacazes. Todos os membros sejam alcançados pela tua graça. Que todos cresçam em amor, em esperança, em fé, nesse momento tão difícil que nós estamos passando, ó Pai. Cuide de cada um e que nós possamos cuidar um do outro, para que quando nós estivermos juntos em breve no templo, possamos, ó Deus, encontrar todos com saúde, todos, ó Pai, alegres, porque nós ajudamos um ao outro. E que possamos nos esforçar para que nós acompanhemos o nosso pastor em oração, para que nós louvemos, adoremos ao Senhor nos cultos, que em todas as atividades estejamos participando, ó Deus. Abençoe a tua igreja na face da terra. Ó Deus, fortaleça a tua igreja. As igrejas que estão sendo perseguidas. As igrejas, ó Deus, que estão sendo destruídas. Abençoe os missionários, as convenções, as associações. Abençoe-nos, ó Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Vivifica-nos, ó Deus. Dá-nos o avivamento que nós precisamos. Fortalece-nos, ó Deus, através do teu Espírito. Fortaleça as nossas vidas. Nós precisamos do Senhor. Ó Espírito Santo, vivifica as nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, amados irmãos, em nome de Jesus. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Até breve.